Olá pessoal do Arte do Campo, hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho com a Cleonice Gurgel. Estamos aqui na comunidade de Jacutinga, no município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, na queijaria Sabor do Sul. E a gente veio conhecer um pouco mais o trabalho da família Gurgel e o desenvolvimento dos produtos da queijaria, em específico o queijo orgânico. Tudo bem, Cleonice? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A gente estava conversando há pouco e você me contava que o queijo é orgânico, um dos poucos do país, né, a ter essa certificação, mas a propriedade ela avança muito mais, ela é uma propriedade agroecológica. Você poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Então, para mim também não é tanto tempo assim que é uma coisa nova, né? Fazem 20 anos que a gente está aqui nessa propriedade, Certo. né? A gente está trabalhando dessa forma agroecológica. Mas antes disso, eu já tive várias outras, né, formas de trabalhar, de viver, enfim, que eu sempre gosto de relatar um pouco, sabe, nas minhas falas, porque eu digo que tudo isso que aconteceu, né, comigo, com o meu companheiro, a gente teve como aprendizado, sabe? Então, eu digo assim que desde nova eu sempre trabalhei no campo, né, com meus pais. A gente plantava para subsistência, assim, né? Mas de uma forma diferente, que não cativava, que não incentivava muito a ficar no campo, né? Porque na época era plantar fumo, né? Na minha Bastante idade ali, insalubre, pelo né? menos, né? Que eu saí nova também de casa, eu tinha 17 anos, né? Quando casei. Mas até então eu ajudava meu pai na roça e meu pai plantava muito fumo, né? Então, na Você, época não tendo muita expectativa, né? Lá na roça, enfim, eu e o meu marido, a gente pensou em trabalhar na cidade, né? A gente casou e foi morar no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul era um local onde muito curtume, calçado, né? Mas a gente trabalhou lá por uns 3 anos e também deu uma queda muito grande lá, né? Nas fábricas onde a gente estava e meu marido se preocupava muito com a comida, sabe? Então, assim, uma hora ele chegou para mim e disse: vamos voltar para a roça? Porque lá a gente não vai passar fome, né? Enfim, aqui não sei. E eu já estava grávida do meu primeiro filho na época. E eu muito preocupada, né? Por conta de já ter trabalhado na roça e saber que a renda era só anual, né? Muito sofrido, enfim e tal, já grávida do primeiro filho. Então eu disse para ele que eu até voltaria, né, para o campo, mas desde que fosse para uma outra atividade, que tivesse uma renda mensal, né? E na época, assim, pensando, era aviário, né? Que já tinha como fonte de renda mensal, diferente de outras culturas. Então a gente vendeu lá onde a gente estava e comprou um pedacinho de chão. Foi aqui também perto, né? No interior de Marmeleiro, inclusive. A gente trabalhou por 8 anos com aviário ali. E tudo muito precário também, né? Quando a gente chegou e muito sofrido. Mas eu e meu marido, acostumados sempre a trabalhar, a gente abaixou a cabeça e disse, né? Vamos erguer a cabeça e olhar para frente daqui 10 anos. Foi isso. E quando deu 8 anos, a gente levantou a cabeça e viu que já, nossa, não estava dando conta do que eram nossas expectativas, né? E eu já estava no meu terceiro filho nessa época. Então, começamos de novo por uma busca, né, de um novo lugar. abandonaram a avicultura, não estava sendo viável. Não, a gente não via, né, um futuro para nós, assim, né? A gente trabalhava muito, mas retornava pro aviário, né? Certo. Então, assim, a gente pensando, né, em ter um pouco mais de terra, porque lá era pouquinha terra, ter um pouco mais de terra e ter vacas de leite, então, né? Para vender o leite. Que daí na época já tinha, assim, o leiteiro estava passando nas casas, né? Coletar o leite. E saímos em busca de mais leite, de mais terra, para conseguir ter leite. Conseguimos esse pedaço de chão onde estamos hoje, já há 20 anos. Bastante dobrado, enfim, né? Na época estava tudo meio desativado, há 8 anos não morava ninguém.
A gente trabalhou muito aqui também, muito, né? A gente chegou, não tinha uma casa para morar, não tinha um paiol, não tinha nada. Como nada. vocês tiravam o leite das vacas nesse período? Então, nós trouxemos 4 vaquinhas na época. Quando a gente conseguiu fazer o brick lá da terra, a gente conseguiu, com um pouco de dinheiro que sobrou, comprar 4 vacas para trazer. Elas eram amaradas, né, embaixo de um pé de árvore para tirar leite, porque não tinha estrutura. E eu, assim, sinceramente, sabe, quando cheguei aqui, daí muitas vezes pensei em desistir de novo. Mas logo assim, olhando em volta, sabe, a comunidade aqui onde que a gente mora, ela teve um trabalho muito bonito na época, que trabalhava com a rede Ecovida, é a certificadora que hoje a gente tem, né? Ela é mais do que uma certificadora de produtos orgânicos, né? Ela trabalha com a agroecologia. Então, isso me chamou a atenção e eu fui tentando entender o que era e me inserindo, buscando informação. E a gente começou a ter a ajuda dos vizinhos também, né? Aqui de perto. E a gente começou a fazer uns queijinhos, sabe? Em vez de vender o leite pro leiteiro, que não agregava nada, enfim. Eu fazia os queijinhos e levava para uma feirinha aqui do município de Beltrão mesmo. Até tentando juntar, né, as coisas, porque o meu terceiro filho, ele é um menino especial. E como eu precisava levar ele para a escola, e isso era só na cidade, ele demandava, né, sair, me deslocar, ir para a cidade, enfim e tal. E nesse tempo que eu levava ele lá para a escola, eu ficava sem fazer nada lá na cidade, né? Então eu pensando assim comigo, né, vou fazer uns queijos em vez de vender o leite para o leiteiro, e vou levar para a feira e vou vender. E lembro assim que na época na minha primeira feira, levei 3 queijos e voltei para casa com 2. É. Começo difícil, né? De aceitação do consumidor. Meu marido não acreditava muito, sabe? Tanto que a decisão foi minha mesmo, assim, sabe? De manter na atividade. De fazer isso, né? Porque por ele dizia que feira era verdura, né? Então nós não tinha aqui, a água não era suficiente para manter um viveiro de verduras. Então ele não se importou muito na época com essa minha fala de fazer feira, né? Mas enfim, eu comecei com os queijos, a gente tinha um pouco de mandioca plantada, levava uma mandioquinha, levava uma batata, um feijão, enfim e tal, né? E assim, na terceira vez que eu fui para minha feira, eu já consegui um dinheirinho melhor, e aí ele se animou também, sabe? Aí ele já quis me ajudar. E assim começou, né? Sucessivamente, enfim, aumentando um pouquinho o produto. Aí, com esse conhecimento do que era a agroecologia e se inserindo cada vez mais, eu consegui o selo, né, de orgânico, que a certificadora é a rede Ecovida, né? Ela também tem um diferencial, porque ela é uma certificadora participativa, ela não é auditável. Ela tem todo um trabalho de um grupo de pessoas que elas próprias se fiscalizam, se visitam, se auditam, né? Ela é um trabalho totalmente diferente. Então, isso também, para mim, constrói, né? É uma coisa a mais, porque a gente aprendeu aqui a valorizar tudo, né? Desde animal, lá quando nasce, né? Como ele é tratado, porque eu digo que o queijo é orgânico por conta de que já o que as vacas comem é orgânico, né? A gente não compra milho, assim, a semente do milho para plantar, né? A semente do milho, ela é do nosso próprio produção, né? Ela já, de um ano para o outro, a gente guarda a semente para plantar. Então, esse milho que é feito a silagem para as vacas, ela já é dentro da produção, né? Orgânica. Então, muito pouco entra para dentro da propriedade que não é orgânico. E ainda assim, o que entra para a propriedade que não é de produção orgânica, ela é convencional, ela não é transgênica. Porque a transgenia, ela é totalmente descartável, né, dentro da produção agroecológica. Então, assim, o que a gente não consegue mesmo, né, produzir aqui dentro da propriedade, que ainda é o caso da semente de aveia, né, tanto aveia verão, aveia de inverno, a gente não está conseguindo,
A gente consegue no convencional, né? Ela não é transgenia ainda. Mas o milho hoje em dia está bem difícil, sabe? É complicado o negócio com milho como transgenia, né? Então é isso que eu digo, essa questão do queijo hoje em dia, ele ter o certificado de agroecologia, para mim, é um orgulho muito grande, sabe? Porque foi um trabalho bem difícil, né? Mas foi muito bom. E foi um trabalho no coletivo, com as famílias aqui de volta, né? Ao redor, não só não só do meu marido, mas enfim, as famílias que nos acolheram. E por conta disso, a gente aprendeu também que quanto mais você busca pessoas, fazer parcerias e a coisa flui, né? A gente não tem muita vaca de leite, a gente tem pouca e é por opção mesmo, sabe? Porque a gente vê que assim, trabalhar com queijo é uma coisa agradável, uma coisa sustentável até, né? E dá rentabilidade, dá tudo. Mas a propriedade em si, né? A produção agroecológica familiar, ela tem que ter diversidade, né? Porque assim, aqui a gente pensa primeiro o quê? Ter para subsistência, né? Plantar tudo, de tudo um pouco, e daí depois o excedente você vende. Quais produtos que vocês comercializam aqui, produtos agroecológicos orgânicos? A gente produz aqui na propriedade feijão, mandioca, batata, tem bastante frutíferas também, né? Cítricos que a gente fornece. E a maioria desses produtos, eles são para merenda escolar, né? Para o PA, para o PENA, enfim. Então, esse seria mais os comercializados, né? Além de ficar na propriedade. Mas além disso, então, você imagina que de tudo um pouco, né? Desde verdura, então, até eu planto, vamos dizer, você conhece uma batata taiá? Você conhece um cará? Você conhece... Então, tudo que você imagina de diferente, a gente produz aqui de tudo um pouco, né? Para subsistência Tudo e dentro tudo... dessa visão integrativa Isso. de comunhão com a Isso. natureza, com os cuidados, né, agroecológicos. E daí, por conta disso, né, falando de alimentação, falando de grãos, falando de produtos, a gente fala de pessoas, né? De trabalhar num coletivo, a gente está em harmonia com tudo, com a natureza, com o alimento e com pessoas. Meus filhos, eles vieram para cá todos pequenos e eles trabalharam nesse coletivo com a gente, né? Eles cresceram aqui. E eles aprenderam bastante, apesar de que eles falaram para nós, né, há pouco tempo atrás, assim, mãe, pai, enfim, né, a gente é muito grato pelo que aprendeu, pelo que viveu, enfim e tal, mas isso é sonho de vocês, né, a gente vai tocar a nossa vida. Mas eu sempre falei para eles, né, eu não seguro ninguém, né, eu também não fiquei com meu pai e a minha mãe, né, eles eram livres para fazer o que quisessem. E então, em janeiro desse ano, eles resolveram os dois ir trabalhar na cidade, né? Enfim, um trabalha autônomo, né? Por conta e o outro não, o outro já ainda é empregado. Mas a gente não se desesperou por isso, porque a gente aprendeu, né? Que aqui nada é da gente, né? A gente só está como passageiro. Então, assim, a gente chamou parceiros para trabalhar com a gente, né? E no mesmo sentido de que a gente fazia com os nossos filhos na divisão da renda, a gente continuou fazendo com as parcerias, né? Então aqui não se tem salários definidos, né, para as pessoas. Aqui a gente trabalha num coletivo de 5 famílias, com toda essa diversidade que eu falei para você agora, né, que não é só o queijo. Aqui só tem um caixa, dentro das 5 famílias, só tem um caixa. E no final do mês a gente senta, a gente tira tudo o que aconteceu de gasto e o que sobra a gente divide nas 5 famílias. Na queijaria, quais tipos de queijos são feitos hoje? A gente só tem um tipo de queijo,
por conta de que a gente tem tudo certinho, né? Registrado no SIM. E isso requer um custo, né? Para ter ele registrado. Tem várias análises mensais, anuais aí, né? Que geram um custo. Então, para isso tudo também tem que ser pensado, né? Por conta de que é pouco leite, né? Então, se você especificar demais os tipos de queijo, aí vai acabar muito só em custo, né? Sim. Então, a gente optou pelo queijo colonial, né? Que é um queijo mais procurado. Então, até ele pode ser, mesmo dentro desse certificado do SIM aí, menos curado, né? Não menos de 10 dias. Ele não pode ter menos de 10 dias para venda, mas ele pode ter 60, 70, 80, né? Então, assim, a gente optou no queijo colonial e a gente vende ele um pouco mais fresco, a gente vende ele um pouco mais curado, né? Dependendo do gosto do cliente também, a gente consegue fazer isso, né? Mas ele é só um tipo, queijo colonial. E o que você está achando agora, que vocês estão achando dessa parceria com uma plataforma digital para ter uma alternativa a mais, né? De comercialização dos produtos da queijaria? Para mim foi uma novidade boa, sabe? Porque eu não pensei, né? Nós, uma propriedade tão simples, tão pequena, enfim, ganhar esse convite para estar entrando na plataforma, né? E ter essa possibilidade, né? De estar levando o nosso queijo para outras pessoas, além do que a gente já conhece, porque os nossos clientes são clientes fiéis já, sabe? Então, assim, dá oportunidade talvez para mais pessoas conhecer o nosso produto, né? Eu achei bem interessante. Então é isso, pessoal. Vocês conheceram um pouco mais a história da Cleonice Gurgel, da família. É uma ação coletiva, são várias famílias que estão trabalhando em conjunto aqui nesse lugar tão especial, tão repleto de natureza, com essa visão integrativa e um queijo agroecológico e orgânico. Essa maravilha, essa delícia dos queijos da Sabor do Sul, você encontra na plataforma artedocampo.com.br. Cleonice, muito obrigado por nos receber aqui e contar um pouco da sua história. Eu que agradeço, muito honrada por vocês terem vindo. Muito obrigado.